Você faz parte de algo potente diante de Deus. Sabia disso? Você faz parte de um chamado poderoso. Você faz parte de um chamado glorioso. Você faz parte de um chamado excepcional. Você faz parte da estratégia de Deus nesses últimos dias. Você faz parte de uma manifestação sem igual. E nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo, né, que a magnitude de Deus que aconteceu profeticamente expressado pelo profeta Joel, não é? 2:28, se não me falha a memória, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a terra. Todas as pessoas iam sentir o toque de Deus. E um dia eu estava perguntando a Deus sobre isso. Um dia eu estava conversando com Deus acerca se a carne derramaria sobre do meu espírito sobre toda a carne. Perguntei se todas aqui nesse verso era todas mesmo. Ele falou literalmente que era o Senhor. Por quê? Porque a prostituta, o drogado, o homossexual, as lésbicas, o traficante, todos esses que fazem parte da sociedade, da vida, todas essas pessoas que têm, todos os seres humanos, todos eles, todos, não importa que tipo de pessoa ou classe estão envolvidos, que vai acontecer, rico, pobre, todo mundo. Aonde tiver carne, o Espírito de Deus seria derramado sobre ela. E o que aconteceu foi cumprido em Jesus Cristo. Você sabia disso? Eu creio piamente que foi isso. Eu creio com todo o meu coração que quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, o Espírito de Deus começou a atuar de uma forma avassaladora sobre a humanidade. Então, embora talvez você não perceba, todas as pessoas, todo mundo, aquelas boas, as ruins, todas que cometem pecado grave, aos nossos olhos os que não cometem, assassinato, todas elas, em toda parte do mundo, sente a presença de Deus aqui. Porque tem momentos na vida dessas pessoas que elas caem em si, percebem quanto precisa de mudança. Se você não sabia disso, mas todas as pessoas são tocadas a experimentar a bondade de Deus. Por quê? Porque se Deus não estivesse aqui nesse planeta, as pessoas elas não teriam nenhum sentimento, sabe? Elas não teriam nenhum sentimento sequer algum de bondade. Mas por causa do liberar do Espírito, você note que na época de Noé, todas as pessoas na época de Noé, todas elas eram más, coração mau. Então houve uma grande destruição. O único justo era Noé. Então Noé foi salvo. Então veja só, o aviso foi dado para toda a humanidade naquela época. Todas aquelas pessoas elas foram avisadas para entrar na arca, para se converter e entrar na arca, para ser salvo da ira vindoura. Hoje foi liberado o Espírito Santo para todas as pessoas. Todas as pessoas sentem o Espírito Santo se assim o desejar. O corpo delas estão sendo tocado instantaneamente, estão sendo tocado constantemente pela presença do Espírito Santo. Então o Espírito de Deus ele foi derramado sobre toda a carne. Então o Espírito de Deus conversou comigo, falou comigo acerca disso. Por quê? Ele disse para mim, olha, se eu não derramasse minha presença sobre toda a carne, seria injusto. Porque quando alguém estiver diante do trono eterno, né? Estiver diante do trono, não vai dizer, olha, como é que eu ia saber como era a presença de Deus se eu nunca senti? Se eu não sabia como era? Então, desde as tribos mais longínquas, desde das pessoas que vivem, os esquimós, eles hoje podem de alguma forma ser tocados pela presença de Deus. Elas perceberão o senso de bondade e graça sobre elas ser igual até o dia em que nós seremos transladados, arrebatados para junto do Pai.
nós seremos arrebatados. Se você ainda não tem ciência de que você será arrebatado, você precisa ter, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora observe com carinho aqui. Por isso que o apóstolo Paulo, João, as várias cartas, eles falavam, dizendo, porque nós já estamos nos últimos dias, você lembra disso? Para ele, os últimos dias era naquele último dia, era na vida deles, na época deles. Porque eles já viam cumprimentos acontecendo em toda a humanidade, na vida de diversas pessoas, na parte de todo mundo. Por isso que então, meu irmão, minha irmã, nós devemos ter ciência, consciência de que a presença de Deus está hoje aqui. E que nós devemos entender que nós já estamos vivendo os últimos dias. Por isso que o corpo de Cristo estão se ajuntando em unidade. Aquelas pessoas que não permitem ter contato com outros ministérios, elas estão fora desse chamado da unidade. É importante a gente entender, e nesses últimos dias Deus está levando a igreja a ter a interdependência. Não esqueça disso. Uma igreja dependendo da outra. Não é mais uma igreja que só prega naquela igreja se for dentro daquele tipo de visão. Se você conhecer uma igreja que está excluindo outro tipo de ministério para caminhar na sua própria chamam de visão e perder a interdependência, isso está errado. Você não vai encontrar palavra alguma sequer na Bíblia que fale sobre isso, em que nós devemos isolar os outros tipos de visão. Por quê? Porque o outro tipo de visão complementa a minha visão. A minha visão complementa o outro tipo de visão. E eu falo que isso está acontecendo nos últimos dias. A igreja precisa ter ciência, consciência, entender que elas precisam umas das outras. O pulmão nunca funciona como o estômago, mas um precisa do outro. O pulmão precisa do estômago, o estômago precisa do intestino, o fígado precisa do coração e dos pulmões, enfim. Todo o corpo anda em sincronia. Meu Deus. Eles andam em sincronia, o corpo de Cristo. Você que é membro do corpo de Cristo, você deve andar em sincronia com outro ministério, com as unções que está sobre a vida dos irmãos. Jamais, então, ficar isolado, mas pedir e entender que existe uma unção na vida de alguém que complementa a sua e a sua complementa do outro. Se você quer viver debaixo da unidade do corpo de Cristo, você também então deve andar exatamente nessa interdependência. Você precisa andar debaixo dessa comunhão para que haja uma sintonia. Jesus orou ao Pai, não é? Antes de ser preso, Jesus orou na oração em João capítulo 17, versículo 21, que diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, para que o mundo creia que Jesus foi enviado para salvar a humanidade, ele orou para que nós sejamos um para conosco e para com ele. Um só. A igreja, um só. Não pensar diferente. Veja, embora tenha uma função específica, como um pulmão tem, um estômago tem, né? O coração tem uma função específica, todos trabalham em um só propósito. Ninguém isola o outro, pelo contrário, trabalha para que o outro funcione perfeitamente e que haja essa sincronia, sabe? Essa sincronia para o desenvolvimento do corpo de Cristo em glória, para que o mundo creia que Jesus foi enviado para libertar a humanidade, e você faz parte disso. Nós fazemos parte disso, dessa sincronia, desse movimento. Se você observar aqui a Bíblia,
Ele disse no versículo 32 ou 22, eu lhes dei a glória que tu me deste, olha, para que sejam um como nós somos um. Eu lhe dei a glória, eu dei a glória à igreja. Nós possuímos a glória, o poderio de Deus. E no versículo 23 ele diz, eu nele e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste como também amastes a mim. Jesus orando. O mundo vai conhecer, nós temos a glória de Deus. Mas se nós entendermos a unidade do corpo de Cristo, nós no Senhor e em sincronia uns com os outros, nós andaremos em perfeita unidade e o mundo vai conhecer quem somos. Quando andamos em sintonia, em unidade, em perfeita comunhão uns com os outros. Deus quer te liberar. Deus quer liberar sobre a tua vida tamanha glória que você nem imagina, meu irmão. Deus quer liberar na sua vida uma glória excepcional que você não consegue nem captar a dimensão. Mas essa é a realidade. Por isso que nesse período dessa mensagem da tarde, eu quero te convidar a você entender isso. Você é um instrumento de Deus e você precisa também entender que os outros são instrumentos na sua vida. E ande nessa unidade. Quanto mais você se aproxima dessa unidade entre Deus e você, mais você fica próximo do outro, mais você está sincronizado com o outro, mais há uma interdependência. Você sabe o que é isso, depender uns dos outros. Ver que os outros eles são superiores a nós e os outros vão ver que nós somos superiores a ele. Então não existe superiores, só existem completamente servos que dependem um dos outros, irmãos que compreendem a importância do outro no corpo de Cristo e assim avançam. Você tem um chamado tremendo da parte de Deus. Você tem um chamado maravilhoso da parte do Senhor. Saiba disso. Desperte o dom que há na sua vida, recebendo dos dons que existem na vida dos outros. Nunca isole ninguém, nem subestime ninguém, pelo contrário. Invista para que aquela pessoa desenvolva mais aquilo que ela tem e outros serão levantados para investir na sua própria vida. Pode ter certeza, você vai andar em um nível de glória ser igual. Pode ter certeza no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso será de grande importância para você. Hoje você provavelmente à tarde irá para o culto da sua igreja. Esteja com expectativa de adorar a Deus, esteja com expectativa de ouvir a palavra através de homens ou mulheres de Deus que estejam pregando. Recebam tudo que você puder pela fé. Recebam tudo que você puder, anote, estude, entenda. Ore aquilo que você está ouvindo, que você vai avançar. E você será levantado de uma forma sem igual. Quem é de Aracaju, que conhece a nossa... Que não tem nenhuma igreja, que gostaria de conhecer a nossa sede, ela fica lá na Avenida São João Batista, no Castelo Branco, bairro Ponto Novo, ali vizinho próximo à Escola Leandro Maciel, no Instituto Lorival Fontes, antiga sala de música, próximo ao Bar de Simeão, que é perto, então ponto de referência. E o culto hoje será às 17h30. Estamos começando ali o nosso culto, né? Estamos novos naquele local. Então, eu sei que tem sido bênção nas nossas vidas. Você é o nosso convidado, tá bom? Você não tem igreja, gostaria de conhecer o nosso ministério, nossa sede. Hoje às 17h30, Deus vai falar com você, tá bom? Fora isso, essa parte, eu queria dizer, não deixe de ir. Não dê ouvido ao mal, ao diabo, às situações, certo? Não dê ouvido ao diabo, às situações. Vá para a igreja, você vai